Bom dia, esse é o Visão Libertária de 21 de junho de 2019. Só um breve update sobre a questão do pavão misterioso que comentamos há alguns dias. Na ocasião, tudo levava a crer ser apenas uma armação de blogs da direita, mas com um propósito que até fazia sentido. Divulgaram alguns dados acerca de um possível esquema envolvendo o Greenwaldo e um hacker russo, uma trilha de bitcoins e coisa e tal. Comentei na época que o caso carecia de alguma autenticidade, mas que, justamente por isso, se tornava parecido com o caso do hacker do próprio Greenwaldo, que também não tem evidências de autenticidade. Mencionei que isso deve ter partido de alguém que tem algumas informações a mais que a média do público, mas provavelmente colocaram mais um monte de informações falsas ali. Exatamente como é o mais provável no caso das conversas do Moro. Devem ter uma origem real, mas o pessoal deu uma maquiada aqui ou ali para ressaltar o ponto. Ah, mas tinha erros de inglês no print. Pois é, concordo que estava estranho. As mensagens do celular também têm horários estranhos, enfim. Pois bem, a revista Isto É noticia agora que existe sim uma investigação que envolve a Polícia Federal Brasileira e a Interpol acerca desses fatos, e que não está descartada a possibilidade de envolvimento, quem diria, do pessoal do Telegram em si. Pois é, a história ficou um pouco mais interessante agora. Eu ainda acho que tudo nessa história tem muito pouco de relevância devido à ausência de evidências de origem de lado a lado. Me parecem os dois lados lançando acusações com baixo grau de autenticidade. Está claro que essa investigação é o pessoal da polícia que também está contra-atacando. Estão buscando alguma coisa que deixe o Greenwaldo incomodado. A ameaça mais provável deles estarem usando é a questão da venda do mandato do Jean Willis, que me parece bem mais provável que hacker russos ou os donos do Telegram jogando no lixo a credibilidade do programa que eles criaram. De qualquer forma, a novela esquentou. Estou no aguardo dos próximos capítulos. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo no dia. Notícia de O Globo comentada por Kevin Pergoraro. Prefeitura de Berlim congela preço dos aluguéis por 5 anos. Traduzindo o título da matéria de Gadonhol para português, temos: Máfia de Berlim proíbe pobre de alugar apartamento por 5 anos, garantindo que apenas ricos possam morar no centro da cidade. Vai dar certo sim, é Heinder das Vi. Pode apostar. Segunda notícia, a medida visa atender às reivindicações de moradores gadosos que reclamam que a cidade, outrora famosa pelo custo de vida acessível, tem se tornado cara demais. Ou seja, traduzindo, a medida visa atender às reivindicações de ricaços e políticos que exigem seu direito de morarem no centro da cidade. Outrora pobres viviam em Berlim, mas agora os ricaços e políticos querem exclusividade nela. O que o senhor Bovino Gadoso quer dizer, Heinder das Vi, falha em entender, é que não adianta pedir à máfia local que congele preços de aluguel. Isso só piora a situação. Vai acontecer exatamente o que aconteceu em todos os outros lugares do mundo, da galáxia em que tal medida foi tomada. Menos apartamentos para alugar e somente ricos morando na cidade. Uma vez que o proprietário de imóvel não pode mais alugá-lo pelo custo real do mercado, ele não vai alugar, apenas vender. Assim como todas as leis que teoricamente visam ajudar os mais pobres, apenas pioram a situação deles. Neste caso, simplesmente os proibiu de morar no centro da cidade. Nova York é uma cidade que tem exatamente esse mesmo problema. Muitos anos atrás, para ajudar os pobres, o prefeito de lá congelou aluguéis em Manhattan. O que aconteceu? Agora, ou você é milionário e compra um apartamento, também super caro, porque apartamento mesmo para alugar não existe. Vocês devem ter visto já séries americanas locadas em Nova York, como Seinfeld ou Friends, em que uma piada recorrente é que o pessoal que vai ao velório de alguém só para tentar alugar o apartamento que ficou vago porque aquela pessoa morreu. Essa sanha proibitória dos mafiosos do mundo todo de purificar o centro das grandes metrópoles, tirando os pobres e a classe média, só será contornada quando a população adotar medidas peer-to-peer de comércio, ou seja, o locador aluga diretamente com o locatário sem nenhum intermediário, por exemplo, com o uso de aplicativos descentralizados para que a máfia não tenha como atacar essa transação e cobrar sua propina. Dessa forma, o inquilino aluga um apartamento por um período X diretamente com o proprietário, tudo no aplicativo. Sim, você já faz isso com o Airbnb, né? Mas o Airbnb ainda é centralizado, então ainda está sujeito ao julgo da máfia. No futuro, isso vai ser feito através de aplicativos peer-to-peer, que nem que a máfia queira consegue atacar. Mas então fala o Bovino: ah, mas e se o inquilino não pagar o valor combinado no dia combinado para o proprietário? Quem garantiria a segurança de ambos
ambos na negociação. Só o bondoso Estado pode fornecer segurança jurídica para esse tipo de negócio e, para isso, ele precisa ser envolvido desde o início. Olha, isso já foi uma realidade no passado, mas hoje a reputação online de parte a parte é significativa. Alguém que fique inadimplente pode ser registrado dessa forma no próprio aplicativo, o que irá impedir que consiga novos negócios. Além disso, é muito simples usar smart contracts para fazer coisas como débito automático ou fiança. E pode-se, tanto na Alemanha quanto em Banânia, eleger um tribunal arbitral privado para essas situações. Mas dia menos dia, a sociedade irá começar a fazer uso massivo de métodos de fazer negócio peer-to-peer sem interferência do governo, tornando assim essa lei que proíbe aumentar preço de aluguel em Berlim e outras leis arbitrárias como ela, o que realmente são: rabiscos em um guardanapo sujo que ninguém dá importância. Notícia do Infomoney comentada por Elias Araújo. Burger King acirra guerra de preços no fast food com sanduíche a R$5. Com a nova oferta, o Burger King acirra a guerra de preços com o McDonald's e passa a ter a menor opção de preço dentre as redes de fast food. Mais uma notícia que comprova que mais concorrência no mercado gera sempre preços mais baixos e serviços ou produtos melhores para o consumidor final. Somente o capitalismo de livre mercado é capaz de baixar preços e oferecer serviços e produtos melhores, porque o objetivo do capitalismo de livre mercado é sempre melhorar a vida, não do empregado ou do empregador, mas sim do consumidor, mas que indiretamente acaba por beneficiar a vida do empregado e do empregador também. Temos inúmeros exemplos recentes que comprovam isso. Nos Estados Unidos, o Walmart e a Amazon travaram uma guerra de preços brutal. Aplicativos como Uber, Lyft, Cabify revolucionaram a mobilidade das pessoas e lutam contra o monopólio dos táxis, que ainda é protegido e garantido pela máfia estatal. Como explicado por Ludwig von Mises ao longo de sua vida, e sempre de maneira clara, o capitalismo de livre mercado é uma guerra de preço, onde só sobrevivem empresas que entregam o melhor serviço ou produto pelo menor preço. O mercado se orienta pela demanda. Em todos os setores, o mercado visa sempre atender a maior demanda, pois atendendo a maior demanda, a empresa terá a maior fatia do mercado e, consequentemente, irá lucrar mais. Devemos levar em consideração que a maior demanda presente em todos os setores do mercado é a demanda por custo-benefício. As pessoas sempre querem pagar mais barato ou, pelo menos, pagar um preço justo por produtos melhores. E a empresa que suprir melhor essa demanda do mercado provavelmente será mais lucrativa. Ah, mas sem o Estado, os empresários malvadões não vão querer baixar seus preços e irão formar um monopólio ou corporativismo ou oligopólio e então baixar a qualidade dos seus produtos para assim venderem barato. Olha como é que funcionam as telefônicas, estão sempre com o mesmo preço. E aí teremos produtos cada vez piores no mercado. Ou então teremos que ter um Estado para não deixar isso acontecer. Na verdade, isso só acontece no comunistão mesmo, mas nunca em uma sociedade de livre mercado, e eu explico por quê. Acontece que monopólio e oligopólio só existem por causa do Estado. Na verdade, tudo que o Estado faz é favorecer algumas empresas com empréstimo subsidiado com o dinheiro que ele rouba das pessoas via impostos, ou então não deixando que empresas quebrem por sua ineficiência. Assim, as empresas continuam oferecendo serviços ruins sem incentivos para melhorar. Afinal, por que terei trabalho para diminuir meu custo e melhorar meu serviço, se sempre que eu estou prestes a quebrar, o Estado me socorre? Por que eu vou melhorar meu preço ou melhorar meu serviço se meus consumidores não têm outra empresa para adquirir esses mesmos serviços? A máfia estatal protege suas empresas favoritas com suas agências reguladoras, se certificando que não haja concorrência para os empresários amigos do rei. Numa sociedade sem Estado, não há absolutamente nada e nem ninguém impedindo que outras pessoas se empreendam, nem tributo sendo cobrado por alguma máfia estatal. Não há barreiras, nem agências reguladoras. Você está absolutamente livre para empreender no que quiser, desde que não agrida a propriedade de ninguém. Lógico, não há nada que impeça um monopólio de se formar também num livre mercado sem Estado, mas esse seria muito mais eficiente, pois seria selecionado pela ação voluntária das pessoas. Isso é, as pessoas simplesmente comprariam mais dessa empresa por gostarem do seu produto ou serviço mais do que das outras empresas, não porque elas não têm liberdade de comprar de outras empresas. Mas se essa empresa começar a perder qualidade ou se surgir uma nova empresa revolucionária no mesmo setor, uma tecnologia diferente, mais inovadora,
as pessoas estariam livres para passar a comprar produtos dessa nova empresa. Não existe absolutamente nada que as impeça. Dumping é totalmente inefetivo em mercados com baixa barreira de entrada. Dumping é quando uma empresa joga os preços lá embaixo para quebrar o seu concorrente novato. Só que a empresa que faz isso, ela tem prejuízo nesse processo. Ela só consegue sobreviver porque consegue absorver um prejuízo maior que a novata que acabou de entrar. Mas se todo dia entra uma empresa nova no mercado, a empresa grandona vai à falência com o próprio dumping, porque ela nunca vai conseguir recuperar aquele prejuízo. O mesmo vale para aquisições hostis e outras formas de oligopólio. Só existem hoje porque o Estado impõe barreiras regulatórias para favorecer empresas já estabelecidas. Vamos aos tapas libertários. Capangas da máfia paulista pediram explicações porque acharam ruim uma empresa vender passagens aéreas super barato. Para quem não ficou sabendo, a Gol ofereceu uma série de passagens a R$ 3,50 a R$ 3,50 durante o último jogo do Brasil na Copa América. Qual o problema de uma empresa usar sua margem de lucro para investir em uma ação publicitária para entregar serviços mais baratos que a concorrência? Mesmo que ela tenha prejuízo com a passagem em si, ela ganhou na propaganda. Mas o senhor Bovino Gadoso mugia, concorrência desleal, capitalismo selvagem, esses termos que os reis do gado repetem para propagar a bondade estatal. Infelizmente, muita gente que tentou comprar não conseguiu. Segundo a empresa, o site caiu por conta da alta demanda. Normal. E mesmo que fosse limitada por um número não divulgado de assentos, a promoção era essa. A empresa pode gastar o que quiser com promoções e sempre vale a ordem de chegada. As pessoas foram voluntariamente comprar. Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, bem, mais sorte da próxima vez. Promoção é assim mesmo, acaba rápido. O erro está no Estado tratar todos como se fôssemos idiotas, incapazes de verificar a confiabilidade ou de fazer uma reclamação diretamente. O Estado adora impor regulações que atrapalhem as relações voluntárias e isso sempre acaba prejudicando a parte mais fraca. No caso, o consumidor acaba sempre prejudicado no longo prazo. Lógico que quem tentou comprar a passagem e não conseguiu ficou decepcionado. Sensação que o Estado prontamente usa para apertar um pouquinho mais a corrente no pescoço do próprio consumidor. Fiscais parasitas da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, fazem fiscalização para tentar extorquir pessoas que racham combustível e carona. Olha a frase do parasita. A diretora de transportes da AGEPAN, senhora Tênia Solitária, lembra que não existe na legislação qualquer permissão de fazer transporte intermunicipal remunerado em carro de passeio. Caraca, até no guardanapo sujo da máfia de Banânia é claro o direcionamento de que ninguém é proibido de fazer nada a menos que exista um rabisco no guardanapo. Ou seja, se não tem legislação sobre aquilo, não é proibido. Todo mundo pode fazer. Mas a parasita estatal se acha no direito de ainda enumerar condições para isso. Olha o nível de sacanagem que a parasita chega. Não apenas eles acham que a gente tem a obrigação de não fazer algo só porque eles rabiscaram isso em algum lugar lá do guardanapo que é proibido, mas agora eles acham que precisam rabiscar algo para a gente fazer alguma coisa. Que é preciso haver um rabisco permitindo o indivíduo fazer algo. Meu Deus, esse povo comeu merda juspositivista estragada, só pode ser. Impressionante a cara de pau dos vermes parasitários da região, que fica claro na reportagem, estão unicamente preocupados com a perda de receita de grandes empresários, donos de empresas de ônibus da região, que confiaram nos políticos parasitas de lá para terem aquele monopólio maneiro, lógico, foi comprado a peso de ouro, o transporte legalizado tem custos oficiais a bancar, salários, compra e manutenção de veículos, taxa de embarque, os clandestinos prejudicam e encarecem o sistema. Ah, vai pra puta que te pariu, seu verme parasitário doente. Ninguém manda o mané da empresa de ônibus pagar boquete pro político em troca de monopólio. Ele que se vire com os custos dele, ninguém mandou ser otário. E clandestino mesmo é a máfia estatal. Pré-candidato Adam Kokesh, do Partido Libertário Americano, promete, se eleito, no seu primeiro ato, decretar o fim do governo e renunciar em seguida. O Partido Libertário Americano, é importante frisar, seria chamado aqui em Banânia de Partido Liberal. Como lá o Partido Democrata, ou seja, os socialistas, roubaram o termo liberal, ou seja, liberal nos Estados Unidos significa socialista, os conservadores de lá são os republicanos, e daí os liberais de lá, favoráveis a Estado mínimo e essas coisas, usam o nome de libertários também. Então libertário lá engloba desde o que chamamos de liberais aqui até libertários anarcocapitalistas que querem o fim do Estado mesmo. Os outros pré-candidatos libertários devem ser John McAfee, Vermin Supreme e Arvin Vohra.
Olha, eu votaria num candidato a presidente em Banânia que prometesse na campanha decretar o fim do Estado e renunciar no dia seguinte, hein? E aí, será que o Rafael Haid do Ideias Radicais encara essa? Rafael Haid 2020 para presidente. Vote pelo fim dessa palhaçada de democracia. Olha, se prometer decretar o fim do Estado tem meu voto, hein? Ok, não tem chance de ganhar, mas que ia chamar atenção para o movimento ia. Os Tapas Libertários de hoje foram produzidos com a ajuda de Stanley Calderelli. Obrigado pela audiência. Gente, eu estou em falta com meus patrocinadores. O vídeo da Mais-Valia deveria ter saído na quarta-feira, mas estou todo enrolado no trabalho esses dias e os vídeos semanais dão um certo trabalho. Esse da Mais-Valia tá dando mais de meia hora de vídeo e isso é um bocado de trabalho envolvido. O lado positivo é que tá ficando bem legal. Deu para fazer até um contínuo de refutações, desde Menger, que refutou Marx antes mesmo de Marx escrever o Capital, até Mises, no caso do problema do cálculo econômico, que já mencionei num outro vídeo. Para compensar esse atraso, eu vou sortear amanhã, no sábado, às 10 horas da manhã, um total de 4 canecas, mas só entre patrocinadores. O sorteio vai ser como foram os anteriores, cada R$1 de patrocínio vale uma cota, e aí a gente faz o sorteio dentre as cotas. No sábado, às 18 horas, vai ter também a live aqui no canal. Quem quiser fazer alguma pergunta, bater papo, vamos começar falando do livro do Robert Heinlein, Estranho numa Terra Estranha, mas o importante da live mesmo é o bate-papo. Até a próxima!